Túlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 30 de outubro de 2011, domingo. O verbete é o de número 2100. Tem 4 páginas, 42 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é esquecimento trágico. A especialidade é holomemoriologia. É muito engraçado que hoje eu estou muito satisfeito aqui porque está tudo iluminado, está ao máximo, né? Está bem diferente do escurinho do cinema de ontem. E a gente está falando sobre esquecimento trágico. Eu não posso esquecer o que aconteceu ontem. Agora, a definição. O esquecimento trágico é a ocorrência protagonizada pela consciência homem ou mulher em momento crítico no qual se esqueceu de instalar e aplicar o estado vibracional, exteriorizar energias conscienciais ou até mesmo promover o arco voltaico crânio-chacral, atitudes, obviamente, no caso, providenciais para melhorar o contexto existencial. A desatenção quanto ao primado da interassistencialidade na patopensionização contra alguém. A distração quanto à higienização holopensênica, favorecendo os erros da consultoria técnica recebida. O esquecimento surgido dos momentos mais inconvenientes. A força das emoções sob os atos da consciência. A dificuldade pessoal para a criação de novos hábitos sadios. A falta de esclarecimento no momento preciso. A perda da oportunidade de acerto grupo kármico. A instalação tardia da fechadura depois da porta arrombada. A hipomnésia quanto às ações profiláticas multidimensionais. O lapso fatídico de não cortar a cadeia de acidentes de percurso. A alheação quanto ao EV preparador do holossoma para a conexão com os amparadores de função. A desvalorização da demanda assistencial multidimensional. Na remissiologia dos 15 verbetes nós destacamos aparvalhamento bovino, autoconsciencialidade, distorção mnemônica, hipomnésia e retrospectiva autodesassediadora. Frase enfática. O esquecimento trágico quanto às aplicações das energias conscienciais nos momentos cruciais da vida humana pode trazer prejuízos irreparáveis à consciência desatenta ou hipomnésica. Você, no ano passado, esqueceu de aplicar o estado vibracional em algum momento crítico em função de nervosismo ou estresse? Tal fato já havia ocorrido antes? Eu quero chamar a atenção que na mega análise desse verbete de hoje, eu separei aqui 15 itens dobrados, quer dizer, com 2 expressões. Ocorrência, acidente. Hipomnésia, antipriorologia. Desmemória, deslembrança. Max esquecimento, mega esquecimento. Rememoração, holomemória. Retropensenidade, autorretrocognição. Lapsopensenidade, inconsciência. Desatenção, alieação, dispersão. Descuido, descaso. Omissão, negligência. Conturbação, perturbação. Autodesorganização, vacilação. EV, arco voltaico. Autovigilância, autoconcentração. Mnemosomatologia, holomnemônica. Então aqui nós temos 30 itens. Nós vamos olhar os 2 em 2, que nós acabamos de mostrar. Eu também chamo a atenção de vocês para o outro verbete de apenas 2 páginas que está aí, que a gente está trazendo hoje, que é domingo, sobre a auto-mega-traforologia, para vocês lerem e criticar. Dizem que aí, esse aí não foi feito nem revisão. Parece que tem até um local aí que tem um espaço maior. É preciso ver também nisso. Parece que tem o espaço maior, parece estar aqui. Na mega desafio, aí parece ter um espaço maior, não é isso? Depois de, a partir, no meio disso, não é isso? Agora, questionamento.
Quando tive contato com a Conscienciologia e vi a sua figura pela primeira vez nos vídeos do YouTube, não dei muito valor para esse negócio da roupa branca. Demorou meses para entender a praticidade e o ganho de tempo que o senhor tem em sua vida, eliminando a preocupação diária de escolher a roupa que vai usar. O que me preocupa é que se demorei meses para entender uma coisa tão simples, como fica o entendimento das coisas mais complexas? Pois é, para você ver como é que eu sofro aqui com as minhas coisas, porque eu só falo coisa complexa atualmente, que é tudo à base de parapsiquismo, multidimensionologia, etc. tal, com cosmoética e evolução, é um problemão. E o senhor poderia descrever o ambiente da sua OFIEX? Existem camas, pessoas em tratamento, algumas delas possuem lucidez enquanto estão por lá? Olha, na OFIEX, o amparador da OFIEX me ajuda muito, como sempre acontece. E o problema é o seguinte, a gente faz o ambiente de acordo com a personalidade. Agora, às vezes, tem muita gente, então aí é feito na média do povo, que é o das consciex, que são aglomeradas. Então, você veja bem, para a gente entender o FIEX, nós temos que entender uma coisa que eu sempre falo como vamos dizer, um exemplo, no caso, uma metáfora. A OFIEX, ela pode ser desde uma cabine telefônica até um campo de futebol. Então, veja, em matéria de espaço, o processo da proxêmica, é isso aí. E aquilo ali pode durar apenas alguns momentos ou pode ficar vários dias, a pessoa lá. De modo que isso é de acordo com a necessidade do assistido ou da consciência assistida. Professor? Assim a gente vai entender melhor a situação. No B. Sim. Quando você diz fazer ambiente, significa mudar cenários também? Não, não é só isso. Muda o cenário, muda o modo da pessoa. Por isso que eu estou falando. Pode ser desde eu falo isso há muitos anos. Pode ser desde uma caixa daquelas cabine telefônica tipo inglês, que só cabe uma pessoa, ou pode ser um processo do tamanho de um campo de futebol para dar ideia do tamanho que é. Agora ali, depende de quantas pessoas estão, se elas têm inter-relação, como é que é. Não, mas a minha pergunta... Porque às vezes elas são separadas. Eu posso ter 6 conscientes lá e elas não se encontram uma com a outra. Mas então a gente separa. A minha pergunta é assim, você vai atender uma consciência, vamos supor. É possível plasmar, por exemplo, uma parapsicoteca, uma lembrança? De acordo com aquilo dela. A casa dela, o ambiente dela, para ela saber. Tem gente que às vezes é processo que me conhece alguns séculos para trás. Então o que a gente faz? Faz um ambiente igual. Não sou eu que faço. Por isso que o amparador, esse afio de função do FIEX, ele sabe moldar todos os processos extrafísicos, igual a Veronesa, igual o Carnot, você está entendendo? A minha mãe que estava trabalhando com isso, ele sabe muito mais do que eu nessa história. Está entendendo como é que é? Agora, com isso, a gente faz um ninho, um receptáculo, um conceptáculo, um acolhimento para a pessoa adequado com aquela injunção, aquele contexto, aquela situação da pessoa naquele momento evolutivo. Isso então muda tudo. Agora você pensa, coloca daquele jeito, eu apareço lá do jeito que eu era quando a pessoa me conheceu. Isso tudo a gente faz antes. Entende? Agora, por isso que a OFIEX dá muito mais trabalho do que a TENEP. Não pode nem comparar, por isso tem que ter muito traquejo. Outra aqui. Desde a primeira menstruação sofro com uma TPM terrível e sangramento exagerado a ponto de não poder sair de casa. É hemorragia mesmo. Fiz laqueadura e piorei. Os exames acusam cisto folicular e ovário direito crescido. E você já sabe disso há quanto tempo? Já tomei todo tipo de hormônio, não resolve nada. Pretendendo fazer a esterectomia total, mas antes de levar a ideia adiante, preciso saber até que ponto esse procedimento pode atrapalhar meu desenvolvimento parapsíquico. Não, do jeito que está aí é que atrapalha mais, a esterectomia não. Inclusive na prática da TENEPS, que aliás já é de meia força em virtude da viuvez recente. Se por algum motivo o senhor desaconselhar a cirurgia, não, eu aconselho, nesse caso aí é o melhor que se faz. Me diga que medida eu poderia estar tomando para conviver com isso sem maiores problemas. Porque sinto trabalhando na TENEPS com força total,
Se só dispõe de meia força em virtude da viuvez recente. Não, isso aí você supera. Esse negócio de viuvez e ter companhia é coisa secundária perante a Teneves. A pessoa com as energias dela supera isso tudo. Olha bem. Agora, o seu caso de vida esfolíaca, essa coisa, isso aí não melhora desse jeito, tem que ser cirurgia mesmo, não tem outro jeito. Agora, depende também da sua idade. Quantos anos você tem, você não falou. Se a sua idade é um pouquinho a mais, isso aí não vai fazer tanto mal. Agora, é duro, é a hora que a pessoa está com 20 e poucos anos, aí é um problema. O seu caso parece que é mais do que isso. Porque você falou aqui 34, já é alguma coisa, está bem. Você já é Balzac, já pode melhorar, não é isso? Professor, a primeira vez que o vi, senti uma grande aversão por certas razões que não compreendo muito bem. Agora, todos os dias assisto um vídeo seu. No começo não entendi uma palavra do que o senhor dizia, parecia outro idioma. Mas agora estou entendendo com muita facilidade o seu discurso. Sinto agora grande empatia pela sua figura. Como isso é possível? Olha, eu é que não sei, pode ser que eu tenha aparei a barba, ou qualquer coisa, eu alisei, tomei banho, né? Agora de manhã, às vezes eu tomo banho de manhã mesmo, com frio e tudo. Então, pode ser, tenha sido isso, né? Agora, o problema, falando sério, o caso todo é o seguinte: isso mostra que você tem curso intermissivo e que estava tirando o corpo fora até o momento. Assuma o processo. Qualquer coisa, faça a interpretação daquele teste que nós temos, do exame, para ver se a pessoa fez curso intermissivo, para você ter mais autoconfiança perante a situação. Isso aí, às vezes, vale a pena. Gostaria de saber qual a melhor maneira de um jovem lidar com a programação do final da semana, quando a maioria dos jovens prefere optar pelas noitadas, álcool e promiscuidade. Em termos de prioridade evolutiva, qual a melhor escolha sem se isolar do meio social? Você falou que é a maioria, tem uma minoria que não é disso. Procura essa minoria que é melhor, que quer entender as coisas da vida, etc., crescer, então vale a pena. Vive em constante situação de medo e pânico em função das situações das minhas empresas. Estive no curso do professor Mário e ele me olhou sem eu falar nada e perguntou se eu estava com medo. Disse que sim e ele respondeu que passaria. Não entendi se seria só naquele momento ou mais adiante. Pensei em parar com tudo e assumir as consequências, mas no mesmo tempo sempre acho que vão resolver todos esses problemas. Estou pensando corretamente? Eu acho que você deve se firmar. Isso é uma senhora que está falando aqui. Tenho 20 anos e reconheço em mim alguns indícios de afeição deslocada em relação a determinadas pessoas, diante das quais meu humor rapidamente se altera para pior, causando melancolia. Olha, isso chama-se acepção de pessoa. É uma das piores coisas que tem, porque é totalmente contra a mega fraternidade. Olha bem o que é que você está reagindo. Em 20 anos, aos 20 anos, tem muita gente que é assim, então tem que superar isso aí. Você ainda está saindo da adolescência. Tenho superado muitos dos meus casos através do autoquestionamento acerca das emoções sentidas e da racionalização do processo. Mas para outros, em específico, não consigo dominar o autoassédio, sendo necessário sair do local onde se encontra a pessoa. A saída do local, nesse caso, ela é justa e é uma técnica. Você está certo, enquanto você estiver sem poder dominar a coisa e o coração está balançando e você está tremendo, é bom cair fora, porque assim não faz problema. O senhor indica alguma outra técnica para a superação dessa afeição deslocada? Sim, principalmente o problema do nosso laboratório, da observação lá fixa o tempo todo. Imobilidade física virgem, esse aí para começar, ele vale a pena. Depois um outro seria pensenologia, para a pessoa pensar o que é importante. Outro aqui. Comecei a treinar a clarividência e agora estou vendo com certa frequência pontinhos luminosos da cor branca no decorrer do dia. Acho muita coincidência ver somente que comecei a exercitar o fronto chakra. Deve ser o princípio da clarividência. Se for mesmo, o senhor saberia responder o que são esses pontinhos? Não. Isso aí é apenas porque está começando a mexer no seu processo e isso está mexendo na sua vista. Agora, pode ser processo de efeito físico. Isso é ectoplastia, às vezes tem. Há 2 meses venho auto-aplicando a técnica do arco voltaico. No início senti as palmas das mãos esquentarem e as energias tocarem minha testa, como se tivesse alguém colocando a mão sobre mim.
O que senti muitas vezes foram as palmas das mãos esquentarem e formigamento, principalmente na palma da mão esquerda. Há 2 semanas tenho percebido finos filamentos de energia saindo da palma. Isso aí já é ectoplasma. É desse jeito mesmo. E da palma direita, da mão direita, e um aumento da esterilização de energia através delas, a ponto de ter de controlá-las para não se movimentarem demais. Junto a isso, a energia circula ao redor de minha cabeça e às vezes sinto entrar em meu soma como se fosse uma espiral. Essas diferentes fases são normais no desenvolvimento da aplicação da técnica? Sim, são normais. O que o senhor sugere para eu continuar o desenvolvimento da aplicação? Estuda mais o que é. Ela é uma senhora. Estuda mais o que é o processo da ectoplasmia e a ectoplastia. Isso é importante. Você está caminhando para isso. A hora que você está sentindo aí, você está se referindo ao assunto, bem claro. Finos filamentos de energia. Tem disso, da palma. E outra coisa, às vezes você nota que aquilo é concreto. Você nota o processo. Essa pessoa está no caminho para sentir o feto ectoplasma entre as palmas. Gente, eu quero dizer para vocês que vocês têm que se preparar, que agora no dia 5 e 6, nós temos a 13ª imersão heterocrítica de obra útil. Vai ser o 5º poder e nós vamos ter aí a professora Maria Helena Johan Peter, que vai falar sobre os assuntos aí. E ela que é a que escreveu o livro. De modo que vocês precisam de ver o que é que vocês vão fazer com isso. O que vocês estão esperando? Tem que ver essa autora que vem aí, fora de série. O 5º poder, a consciência social de uma nação. Todo mundo aí que trabalha com processo de sociologia, de política, etc., seria bom falar sobre isso. Quem é que podia falar mais sobre o assunto? Seria bom. Olha lá, o Locha. Professor, o Locha vai falar também? Então, começa e termina. Então, assim, é uma grande oportunidade, né, que a gente vai ter aí com a autora aqui. Ela tem mais de 14 anos de experiência em trabalho voluntário e ela já recebeu diversos prêmios, né, pelo trabalho que ela desenvolve, né, de fortalecimento e desenvolvimento do voluntariado. Ela tem renome nacional, internacional, né, então ela é bem qualificada nessa área, então acho que é uma grande oportunidade nossa de trocar essa experiência e mostrar nosso trabalho. E também hoje a gente vai estar com um mutirão de inscrição para o curso, tá? Que é o final de semana que vem, então vai estar com preço promocional de 130, tá? As inscrições hoje. Então, se é que a recepção vai estar aberta até às 19 horas, então fica o convite aí de vocês qualificarem o voluntariado, que é a base da nossa ProEx, né? Pessoal, só reforçar também, devido à experiência dela com essa questão de montar projetos para o voluntariado, e todo mundo aqui que está nas ICs atuando em equipes, liderança, gestão, é fundamental poder discutir com a experiência de outras pessoas que estão realizando também esse trabalho do voluntariado, ainda mais com uma pessoa com bastante experiência nessa área. A gente vê normalmente muita dificuldade nas ICs referente à questão de voluntários. Então, acho que agora a gente vai poder discutir de maneira mais técnica estratégias, metodologias, princípios para poder lidar melhor com os voluntários. Então, uma sugestão aí que a gente dá para todas as ICs, de terem principalmente aí as suas coordenações, equipes, estarem participando, porque vai ser muito interessante para que a gente possa refletir sobre o que nós estamos fazendo em relação ao voluntariado, que é a base da nossa Max ProEx aqui. Voltando ao esquecimento trágico, vocês esqueceram uma coisa? Está tudo bem? Pode falar. Letra B aqui, página 33, professor. Codicologia. Os atos corruptores do Código Pessoal de Cosmoética. Eu tenho uma noção, mas eu penso que é um pouco. Eu gostaria que o senhor ampliasse diminuísse o caso todo aqui é o seguinte. A pessoa, por exemplo, ela faz o Código Pessoal de Cosmoética e segue com aquilo apenas teoricamente, mas ela não procura vivenciar as alíneas e artigos do código que ela criou. Então ela deixa em casa o código e vai viver a vida dela do jeito que era antes. Então isso não resolve nada. Quer dizer que são atos corruptores do Código Pessoal de Cosmoética. Isso até um certo ponto não é só esquecimento, é mais do que esquecimento trágico, né? Essas coisas existem. Então se a gente faz um código, é para seguir, é para obedecer, é para
fazer uma força de se obrigar a cumprir aquilo. Esse é que é o que nós estamos chamando a atenção aí no caso dele. Obrigado. Professor Valdo, na página 33, na binomiologia, você destaca 2 binômios, que é mãe, filho adulto e pai, filho adulto. Qual que é a relação com o tema esquecimento trágico? Isso está onde aí que você falou? Binomiologia, página 33, na segunda linha. Binômio, mãe e filho. É o binômio. Isso. O binômio, qual que é que você está querendo? Os mãe, filho adulto e pai, filho adulto. Pois é, o problema todo aqui é o seguinte, é o problema que a pessoa precisa de ter uma interação. Então, por exemplo, a mãe, às vezes, fica muito presa ao filho. E o pai, às vezes, pode ficar também preso ao filho ou à filha. Então, é muito importante a pessoa ver como é o relacionamento de filho com pai ou filha com a mãe, etc. Tal. Que nível que é que mantém isso aí? Então, esse binômio, mãe, filho adulto, binômio, pai, filho adulto, é muito importante. Agora, o filho adulto aqui que nós estamos chamando é aquela pessoa que já chegou num processo adulto. Então, ali já deve ter havido alguma concórdia, algum interrelacionamento positivo, tudo já sentou, a pessoa já foi criada pelo pai e a mãe. E outra coisa, um filho não pode brigar nem com a mãe nem com o pai. Ele não pode esquecer disso. Entendeu? Professor Valdo, porque quando eu estava lendo esse verbete, eu pensei muito na relação grupocármica. Que eu, pelo menos, eu tenho mais uma tendência de ter esse esquecimento trágico quando eu estou com a minha família. Né? Quer dizer, a dificuldade de fazer tares até com quem a gente conhece, com quem a gente tem, às vezes, mais afinidade, que é com o grupo kármico, com mãe, com pai. Pois é, mas agora é sempre importante pensar nisso, né? A gente já começa essa vida devendo. E eu não estou falando em dinheiro, mas devendo a própria vida, para a mãe e para o pai. Entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que ter gratidão para esse povo, que ofereceu a vida. Pior é a mãe, que você passou por dentro do corpo dela e apareceu aqui. Todo mundo fez isso. Quer dizer, é um prodígio. Parece uma caixa mágica. Né? Pensem nisso, o processo, como é que é. Aquela caixa mágica que abre, faz isso, o negócio aí. Dar a luz é um processo de caixa mágica. É um negócio sério. A mulher é uma mandraca. Quer dizer, o mandreque. Ela é feiticeira. Ela faz milagres ou prodígios. Mas fala. Professor, e quando há esse esquecimento por parte do filho ou filha em relação à mãe, qual atitude que a gente, como mãe, deve ter? No sentido a mãe deve entender e ver que o filho está começando a falhar. Então, observar outras coisas. Agora, o ideal é anotar. E quando chegar uma oportunidade adequada, no lugar adequado, com as palavras adequadas, na hora certa, aquele negócio todo, ela falar. Porque mãe e pai têm que ser eternos professores dos filhos, né? E outra coisa, professores exemplaristas. A coisa mais séria é o exemplo do pai e da mãe. É por aí que tudo muda. Entendi. A filha segue muito os exemplos da mãe. O filho segue muito os exemplos do pai. Isso tudo tem que olhar. Isso pesa na balança. Está claro? Valdo, pode falar o que você quer. A pensenologia, a terceira linha de baixo para cima, a desatenção quanto ao primado da interassistencialidade. Isso aí o que é? É pensenologia. A pensenologia. Terceira linha de baixo para cima. De baixo para cima. A desatenção quanto ao primado da interassistencialidade, é isso? Na patopensenização contra alguém. O problema é o seguinte, a gente tem que ter o primado da interassistencialidade, ou seja, tudo que você vai fazer tem que ter uma assistência aos outros. Agora,
Quando tem a patopensenização, quer dizer, uma pensenidade, um pensamento patológico, doentio contra alguém, a pessoa, às vezes, está desatenta a isso. Ela esqueceu da interassistencialidade. Então, nós não devemos esquecer que a gente deve fazer assistencialidade o tempo todo. Agora, o que se passa? A patopensenidade contra alguém é na hora que você está vendo algum problema dela e não está achando uma solução, ou aquilo não é para ajudá-la. Então, o processo tem que fazer de tal maneira, mesmo que se você está mostrando um trafado da pessoa, mas tem que mostrar procurando ajudar. A intenção é boa, amigo é para essa hora. Porque que fala em patopensenidade, ele já corta a assistência direta. Pois é. Agora, a patopensenização contra alguém. Quer dizer, nós temos que ter a ortopensenização a favor dos outros. Entende? Mesmo quando você esteja analisando o erro dessas pessoas. Você tem que ter uma entende? Uma qualidade elevada do modo de pensar a respeito da pessoa, mesmo examinando os trafalhos dela. Mas nesse sentido, quando a gente faz uma crítica internamente a outra pessoa, às vezes internamente isso aí depende do que você está fazendo. Aí depende do nível das suas energias, o que você faz com isso. Tem que examinar isso aí. E como que essa crítica, vamos dizer, positiva, ela tem que ser isenta? Depende, pergunta para você. Qual a sua intenção? Como é que é isso? Depende da intenção. Esse processo todo, sobre pensene e sobre energia, eles são muito sutis e a gente tem que estudar muito. Por exemplo, você acha que a hora que eu sinto energia e falo com os outros para sentir comigo que eles sentem, você acha que isso é argumento de autoridade? Agora, tem gente que interpreta como sendo argumento de autoridade. Eu não acho que seja. Agora, o problema todo é a pessoa que tem que sentir isso para ver como é que é. Então, é a mesma coisa. Na questão da energia, você vai ver que é a pensenização sua que está funcionando, porque o N do pensene. Veja bem. Agora, veja, eu também acho que isso não seja argumento de autoridade, porque se fosse eu não usaria. Por isso que há muitos anos eu já era rapaz, eu já fazia isso e perguntava para as pessoas, vocês acham que devo parar? Não devo fazer? Eu falei, não, faz, você está ajudando, vamos em frente. Agora, só a última coisa, lá no... Só complementar aqui só um minutinho. Nesse caso, você está democratizando uma informação, está socializando um conhecimento de um evento. Eu estou colocando bem chã um processo super complexo que é o parapsiquismo, para a pessoa sentir. Gente, a meu ver, esse é o maior fenômeno parapsíquico que nós podemos ter. É a hora que você sente um banho de energia, você passa para os outros e eles sentem junto. Você está dividindo. Esse funciona na hora, funciona o ano inteiro, em qualquer lugar, dependendo de você. E dependendo também agora dos outros para receber isso. Então eu considero esse o fenômeno top. Em muitas coisas nossas. Agora, se uma pessoa faz uma coisa bem errada, no teu caso, qual é o procedimento que você faz internamente em relação à pessoa? Não, eu vejo aquilo, marco e vejo as possibilidades. Se eu puder ajudar, eu vou ver se eu ajudo. Às vezes a ajuda não é nem falando o que é indicando umas coisas, vendo o que quer que você faz. Isso aí depende da técnica da assistência. Mas eu procuro sempre me mexer quando eu vejo isso. Eu fico olhando as coisas boas e as coisas erradas. Nas coisas, nos ambientes, nos objetos, nas pessoas, nas instituições, nas ideias, em tudo. Minha vida inteira eu estou assim. Eu sou um permanente pesquisador das coisas, daquilo que eu posso. Dentro da minha burrice eu faço o máximo que eu posso. Então, com isso, você tem que ver o modo que você faz isso. Agora, a maior prova para a gente ver se você está certo é se você continua tendo assistência extrafísica. Se parou a assistência, você tem que abrir o olho, acordar. Tem alguma coisa errada, bater o pino. Tem alguma coisa, é preciso de renovar, reciclar alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou caminhando do jeito que eu sou, até que eu cheguei aqui desse jeito, pensando assim. Esse é um caminho. Agora, quando a gente estabelece alguma coisa que esteja errada, a assistência extrafísica também some, ela desaparece.
Professor, mas como é que uma pessoa pode identificar se a assistência extrafísica desapareceu? Ela não sente o bônus. Eu sinto ou não sinto, o que é isso? É o processo, é a vivência do processo. Então quem não sente você não vê tem. Que não está faltando. Agora, por exemplo, falta de que modo? Falta às vezes a inspiração, falta a energia. A primeira coisa que você nota é a energia. Outra hora, se não tem amparador, vai ter assediador, porque eu vi fazendo assistência. Se os assediadores começassem, né, a ponderar e a predominar e fazer, vamos dizer, o domínio absoluto da minha área, porque eu não tenho assistência mais. Na minha vida eu nunca passei por isso. Até o momento, nessa vida que eu lembro, não tem nada disso. Certo? Eu nunca precisei de psiquiatra, nunca precisei de sessão de desobsessão, nunca precisei de fazer a cariação braba para me colocar, por exemplo, na psiquiatria. Nunca. Entendeu? Muito embora teve gente que quisesse. Quando eu deixei o movimento espírita, eles falaram, você está precisando de sessão de desobsessão. Você deixou o espiritismo. Aí eu falei assim, olha, então vamos liquidar com vocês. E comecei a desancar com tudo que estava errado com eles, com a instituição, espiritismo, as coisas todas. Eram mais ou menos umas 10 pessoas que foram ao Rio para falar comigo sobre isso. Eles queriam que eu fosse para a sessão de desobsessão às quarta-feiras que eu estava fazendo. Eu falei assim, não, eu faço isso desde rapaz. Agora, o que vocês querem? Vamos ver. Vamos ver em matéria de energia aqui agora. Vamos ver os fluidos. O que é que você... Agora, o desafio, todo mundo está lá. No fim, saiu todo mundo em paz, me deixaram em paz, não foram lá atrás. Mas tudo por quê? É o assédio da perda do soldado. Eles têm isso como uma guerra. Eles foram atrás de mim para ver se recuperava. Não, você tem que voltar, você não pode fazer uma coisa dessa. E outra coisa, o médium tem que ser médium para o resto da vida. Você é médium psicógrafo. Quantos livros, mais de 20 publicados. Você não pode deixar o movimento espírita. Agora, veja, não foi fácil. Agora, essa foi uma reunião, mas teve uma outra mais brava. Essa outra foi num processo de um almoço que me deram, num grande clube lá do Rio, e eles me deram para fazer uma cariação para valer. Agora, foi a coisa mais engraçada. Eu era o prato principal. Agora, então, o que se passa? A hora que acalmou aquele negócio todo, eu falei assim, então agora eu vou mostrar para vocês o que eu preciso. Aí eu comecei a falar sobre sexossomática, para a turma toda, sexualidade, sexologia, com os negócios todos, o que estava certo, o que estava errado, como é que era dentro da religião, como é que é, esse negócio todo que tem hoje da igreja, eu falei isso tudo, e depois do espiritismo, falei, ó, vocês sabem que tem casos assim, 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 falei vários casos que eles conheciam também, porque tinha no movimento espírita. Meu chapa, todo mundo colocou a viola no saco, ninguém falou nada, e acabou o almoço, entende? Eu coloquei tudo ali. Quer dizer, eles foram tosquiar, saíram tosquiados na história, mas total. Mas olha, eu já sabia que era isso por causa das personalidades que havia. Havia pessoa muito assim, fanática no meio, entende? Muito fanatismo, então não dava. Agora, eu tive uma outra reunião desse tipo também, a meu respeito, em São Paulo, que aí eu falei assim, ó, gente, eu vou começar a falar umas coisas muito sérias, aqueles que quiserem, a porta está aberta, vocês vão embora. Eu não reparo isso. Pelo contrário, eu respeito muito a opinião de vocês. Eu falei, mas tinha muita gente. Saiu já 5 pessoas, foram embora. Aí você via quem que eram os mais, que estava querendo. Mas gente, às vezes tinha gente moça que não entendia nada, que era muito jejum, não entende como é que é? Era um problema. Quando tem muita gente assim, para você explicar um caso mais complexo, é difícil. Devido ao processo da variação do nível de entendimento do povo, é muita gente sem traquejo nenhum, sem experiência, né? Sem maturidade. Eu já passei por isso tudo. Nesse caso, o pessoal que veio do Rio, tinha aí alguém com objetivo de assistência ou era mais a questão de doutrina mesmo, que estavam muito preocupados? Era só para me doutrinar. Agora, eu virei para eles, foi a primeira vez que eu falei mais sério nisso. Depois eu fiz uma carta aberta ao Espírito que eu falei lá. Falei assim, olha, a primeira coisa, o Espiritismo precisava de refazer tudo e fazer um livro chamado Princípios do Espiritismo e colocar tudo que tem para liquidar com as bobagens de fanatismo religioso que está aí dentro. Então comecei a falar para eles. Teve um homem que até depois dessa conversa, depois que eu fiz a carta aberta aos Espíritos, ele tentou fazer alguma coisa de livro, mas não fez tudo do jeito que eu falei, não. Ele não encontrou ambiente.
Porque tem que encontrar ambiente. Ou a pessoa fica a favor deles ou fica contra. O espiritismo não excomunga você, mas te dá um gelo. Na minha terra, gelo e excomunhão é a mesma coisa, né? Te deixa para lá, é a mesma coisa. Não, vamos gelar essa pessoa, deixa. Isso aí é tipo o congelamento. Então, a pessoa lá dentro ou era a favor daquilo ou está fora. Então, há um problema dogmático muito sério no espiritismo também, igual na Igreja Católica. Professor, na fatologia, sim, na primeira página, a terceira linha de baixo para cima, a perda da oportunidade de acerto grupo kármico. Queria colocar para o senhor o seguinte: dentro desse acerto, até no grupo familiar, a oportunidade, por exemplo, essas ocasiões que ainda são comemoradas pelo grupo nosso anterior, Natal, Ano Novo, é uma oportunidade de acerto. Mas quando a gente observa que há comportamentos que não são mais condizentes com o modo pensei nosso, né? Então, se afastar seria uma atitude anti-assistencial? Aí depende do contexto, tem que examinar, né? Qual a relação sua com aquele povo, quantos são, o que fazem, como é que é o holopensene da situação. Isso aí a pessoa tem que decidir. É difícil dar opinião assim generalizada, não dá. Na hipótese da dúvida, é o melhor permanecer e tentar fazer o melhor possível? O melhor é estar lá e procurar ajudar, ver o lado melhor de todo mundo. Exalta esse lado melhor. Não entrar no contexto. Destaca os trafós do povo. É o melhor que faz. Às vezes é o jeito. Entendi. E esperar uma outra oportunidade. Usando aquele princípio que o senhor coloca na interestancialidade dos males e menores. Dos males menores. Ou então aquele que enxerga mais vai assistir o outro, né? Está enxergando menos. Não, e quem enxerga mais é que tem mais responsabilidade e que vai ter que responder mais. A ficha é pesada. Gostaria de fazer uma outra pergunta, senhor. Dentro do Crescendologia, o crescendo diz assim, não finalizadas, acarretando desequilíbrios energossomáticos e continuando com esse crescendo da intoxicação holossomática. O senhor pode falar mais? O crescendo de desassins não finalizadas, acarretando desequilíbrio energossomático. Então, você veja bem, a pessoa não fez a desassimilação, vai aumentando os bloqueios energéticos dela. Aquilo vai dando cada vez mais desequilíbrios energossomáticos, vai alterar ela toda. E o crescente da intoxicação holossomática contribuindo para o adoecimento físico. Quer dizer, com o passar do tempo, aquelas, vamos dizer, acumulações, você está entendendo? Disso, dessa intoxicação feita pelos bloqueios de energia, aquilo vai criar as doenças, é a somatização natural da patologia junto aos órgãos e sistema do corpo humano. Então, uma doença, na maioria das vezes, ela tem a gênese por esse quase processo? Sempre é o seguinte, a doença é o seguinte: entra a energia negativa, perturba a pensenidade da pessoa. Então, ela começa a ter uma doença, primeiro, pensênica. Então, é um problema mais, vamos dizer, abstrato, psicológico, psiquiátrico. Agora, com o passar do tempo, aquela, vamos dizer, intoxicação cada vez mais profunda dos bloqueios energéticos cria um processo físico no órgão ou no sistema que a pessoa tem mais frágil. Aquilo, então, cria uma doença orgânica, física, palpável, concreta. É assim que é a vida. Tudo que nós temos é processo de desequilíbrio de energia. Pode ser dessa única vida, por exemplo, aparecer no energossoma e depois se instalar... Não, primeiro é no paracérebro. Pensa só no paracérebro, esquece o resto. Tudo é paracérebro em primeiro lugar. Tudo é detonado através do paracérebro. Aí é que vem a intenção, então, vem a determinação. Já vem da paragenética também. O processo é esse. Então, a homeopatia... tudo é um problema holossomático que funciona. A homeopatia, a pessoa, se ela pensar só no soma, ela não resolve nada na vida dela. Ela tem que pensar holossomaticamente.
Professor, a homeopatia trabalha então nesse sentido, né? Nas certo dimensões ponto mais... O problema é que a homeopatia, a maior dificuldade é o processo de ver os sintomas para dar a dinamização e o remédio adequado àquele sintoma. E outra coisa, uma pessoa pode agir com um remédio, a outra vai agir diferente, é o mesmo remédio. A mesma dinamização não vai dar certo. Isso tudo tem que mudar. Tem que mudar a dinamização. Por exemplo, uma pessoa que está muito intoxicada, que fuma, não adianta tomar homeopatia, isso é besteira. Você entendeu? E por aí vai, a gente tem que pensar uma opção de coisa, porque não funciona. Então tem gente que fala assim, não, eu já tomei homeopatia, não funciona. E o cara com um cigarrão na boca. O que é? É lógico. Ele nem chegou aí. O negócio é muito sutil. Agora, outra coisa também, a homeopatia não serve para tudo. Certos casos, por exemplo, mais graves, entende? Tem um processo aí grosso, sério, aí não é homeopatia, às vezes precisa ser uma cirurgia imediata. Então tem que ir com calma nisso. Obrigada, professor. Qual a importância do trabalho de coleta de resíduos, reciclagem e destinação final de materiais contaminados com óleo e graxa nos municípios do entorno da Aracê? Auxilia na reurbanização? Por favor, expanda o assunto. Não há dúvida, vale a pena você, que é um empresário nesse setor, colocar o serviço em andamento. Você sempre vai ajudar demais. Quanto mais a gente trabalhar para despoluir esse planeta, mais destaque a gente deve dar. Palmas para você, você merece. Vai em frente com a sua firma, vale a pena. Na psicologia, página 33, poderia ampliar o emprego habitual do ciclo assim, diz assim? Sim, o processo todo é esse, você exterioriza energia, então você assimila para ver o que tem. E em seguida você vê se faz a desassimilação daquilo que não prestar. Isso é ir trabalhando para a pessoa expandir cada vez mais o modo de ser. É o modus faciente, o modo operandi. Ela vai melhorando cada vez mais, fica mais traquejada, veterana, experiente. Já fui mentor de um aborto provocado com a moça que estava ficando. Ontem participei de um grupo de terapia sistêmica familiar. Durante a terapia, uma concierge assediou uma das participantes do grupo e me atacou com xingamentos. Procurei ficar equilibrado. A concierge só se acalmou quando outra pessoa caiu no chão e tive vontade de ajudá-la. A partir daí surgiu um campo de amor que mudou o fluxo de energia. A terapeuta holística diz que foi um encontro entre duas almas que se amavam muito, eu e a outra consciência. Eu logo pensei que poderia ser a consciência que não deixei nascer. O que o senhor pensa sobre isso? Devo continuar no grupo? Poderei estar pagando pelo crime passional que cometi? Como saberei? Anota tudo isso e vai em frente. Procure ajudar as pessoas. Se você acha que você está ajudando, segue em frente. O que o senhor quer dizer na fatologia, página 32, sexta linha, com a perda da oportunidade do acerto grupo kármico? Sobre isso aí é o seguinte: uma pessoa, por exemplo, às vezes, ela está ali e reuniu com a família. Está na hora, então, de lavar a roupa suja em casa. Ela perde a oportunidade, não fala, fica inibida, tem alguma coisa. E, às vezes, aquele foi o momento que até os amparadores ajudaram a fazer para a pessoa se redimir, melhorar a situação, aperfeiçoar o processo. Então, a gente não deve perder essa oportunidade. Isso é esquecimento trágico. A técnica da saturação mental projetiva pode ser uma boa para esse caso? Poderia enfatizar algumas dicas? Sim, a saturação mental projetiva ajuda, mas agora o problema todo não é esse não. É você ter uma reflexão adequada para poder falar as coisas certas, na hora certa, com as palavras certas e com testemunha certa também para ver a situação. Isso é que é o melhor. Alguma relação nos eventos climáticos de ontem que afetaram Foz do Iguaçu e Uberlândia com maior severidade? Não, isso faz parte da época do ano, sempre tem disso. Agora, a chuva de ontem foi a maior dos últimos anos que eu tenho passado aqui. Essa foi das maiores. Quando eu cheguei ali e vi, a gente calculou lá entre 80 a 100 km por hora a velocidade do vento. Foi 90? Eles falaram, eu falei entre 80 e 100, lembra? Que eu falei, então quer dizer que eu estava dentro. Mais ou menos, porque nós não tínhamos lá um medidor lá, que é uma pena, precisar de ter até. Eu já pedi para eles para colocar um aqui. Agora, outra coisa,
Essa tempestade de ontem, como eu estava falando, ainda não é da melhor, não. A que dá mesmo vendaval muito bravo é o vento que vem dali. Esse aí de ontem não, o vento vinha de lá. Agora, ontem nós rodamos de carro e vimos, são centenas e centenas de árvores, poste arrancada. Agora, nós vimos uma árvore que as raízes dela é do tamanho dessa mesa, com tudo isso aqui, e caiu lá, saiu fora, mas saiu toda. Você está entendendo? É dessas árvores que tem muita haste, muita coisa, mas fez aquele negócio. Outra coisa, tem uma árvore aí perto que ela andou, o vento carregou a árvore com terra e tudo, raiz e tudo, alguns metros de distância. Então vocês vejam, o problema todo, gente, com o vento, é o vento encarnado. Quando o vento está encarnado, sai de baixo, o negócio não é fácil. Agora, ontem, então, a gente acertou. Você viu o que eu tinha falado? Não, isso aqui deve estar no mínimo 80 a 100 km por hora. Eles falaram que está a 90, né? Então, acertei. Agora, eu vi por causa do tipo das árvores, você sabe, vendo aquilo ali. E a gente, aqui tem muito. Agora, lembre-se, o vento bravo é de lá para cá. Meu namorado tenta me ajudar, dando conselho em relação à grande atenção e ajuda que dou ao trabalho de uma pessoa específica e que acaba por deixar o meu em segundo plano. Porém, meu namorado fica muito bravo comigo, porque às vezes demoro para compreender a necessidade de seguir os seus conselhos. Decidi ficar alguns dias sem contato com ele para que esfrie a cabeça e que eu pense no que eu vi. Porém, não consegui ficar 2 dias sem falar com ele. Qual a melhor forma de mostrar para ele que cada um tem seu grau de evolução e capacidade para ouvir e seguir conselhos? Olha, a melhor coisa que você faz, dê exemplo de maturidade para ele. Seja mais madura, vai com calma, escuta mais e fale menos. Isso ajuda. Para começar. Referente a animais subhumanos, especificamente cachorros, como é o funcionamento de suas dessomas e ressomas? Tem gente que toma conta disso, sempre tem. É aquilo que eles chamam, vários nomes, mas um deles é sobre devas, etc., mais ou menos por aí. Né? Então tem sempre consciência que toma conta disso, isso tudo tem uma linha de montagem de ressoma e dessoma muito séria. Passam pela primeira e logo após a segunda dessoma, a condição da vida ainda fiz, não, isso varia infinito, interfere no lapso de tempo entre uma ou outra dessoma, não. Tudo para eles é uma condição mais primitiva do que para a gente. Os animais vivenciam longos períodos intermissivos, isso aí é preciso de ver, né? Eu não sei, preciso examinar tudo como é que é. É possível falar-se em grupo karma para animais? Não, geralmente eles falam em alma-grupo, né? Isso é coisa antiga de muitos séculos. É quando junta tudo. Alma-grupo é aqueles que têm muita, vamos dizer, muita afinidade entre si. Por exemplo, cardume de peixe. É quando você pega os peixes, aquela porção que estão dentro do aquário, você faz assim. Todo mundo passa para cá, os peixes todos. Depois você faz, ele vira para cá. Isso tudo é que eles chamam que é o processo. É como se fosse um regimento que estivesse com o passo acertado o tempo todo. É a reação natural deles. Agora, um cachorro que dessomou no convívio de uma família pode ressomar para o convívio com essa mesma família? Pode. E esse cachorro pode ficar dentro da casa, às vezes, durante anos. Tudo isso eu já vi. E muitas pessoas que eu já conheci também, que são técnicas no assunto. A influência de evolução nas relações entre humanos e animais é lógico que tem, porque tudo é princípio consciencial. O evoluciólogo, ele atende princípios conscienciais, a começar do princípio consciencial hominal, do homem, que é eu, você, etc. Tenho amigos super assistenciais e positivos, porém sem abertismo para as ideias da conscienciologia. Por que mesmo com tais trafores, algumas consciências não fazem o curso intermissivo? Pergunta para eles o que eles têm, olha os trafores que a pessoa tem. Poderia ter só trafor, não adianta, tem que ver também os trafares, para ver se equilibra. Como poderia esclarecer esse paradoxo? Qual o ponto diferencial para a entrada no curso intermissivo? É bom fazer o teste. Tem o teste aí, é só você pegar o www que você fez aí, o site, você vai ver o que é. O www, porque o povo às vezes fala, não, o www, Valdo, né? Então você vê 3 endereços, tudo no mesmo lugar. Professor,
Aqui na... Quem é? São 4, 5. Quem é que é? As moças primeiro. Até você. Não, é a nave capitânia primeiro. Professor, na página 35, na questionologia, lá no final, a primeira pergunta, eu tenho 2 questões. Por que aqui o senhor colocou no ano passado? Por que o senhor deu esse tempo? E no final, por que o senhor colocou em função do nervosismo ou estresse? Porque o senhor colocou a questão... acontece mais, né? Por exemplo, nós estamos já no mês de outubro, o último dia. Amanhã já é dia 1º. Depois de amanhã já é dia dos mortos. É hora da gente começar já a pensar o que nós fizemos no ano anterior, porque daqui a pouco termina esse ano. Até janeiro, daqui 2 meses, nós temos que falar já do ano anterior, que é esse que nós estamos vivendo. Então, é isso. Outra coisa, nervosismo e estresse é a coisa que acontece mais por aí afora. A gente tem que pôr aquilo que é o mais comum. Porque o senhor deu um peso, né, na pergunta, né? Colocou nervosismo ou estresse. Você, no ano passado, se esqueceu de aplicar o estado vibracional em algum momento crítico, em função de nervosismo ou estresse? Bolas. Está bem na cara. Está bem na cara? Eu estou alfinetando o leitor e a leitora. Agora, pior é a segunda alfinetada. Tal fato já havia ocorrido antes? Tá repetindo. Com isso, a pessoa vai fazer o diagnóstico. Não, realmente, eu tive um negócio desse. Quer dizer, então, que eu ainda estou com hipomnésia. Tá, okay. Eu estou falando, é aquela hipomnésia séria. Não é aquilo que a pessoa sai para ir à cozinha e ela esqueceu de levar o prato. Não, isso é coisa à toa. Eu estou falando um negócio mais sério. Na hora que a pessoa precisava dispor um negócio a outra lá, em matéria do negócio, a decisão de uma empresa, alguma coisa, a pessoa esqueceu. Isso aí é terrível. E às vezes tem aquela pessoa que até lembra que tem uma coisa, mas ela não lembra o quê, não sabe a palavra mais. Isso tudo é o branco mental bravo, sério. Isso da idade, né? Agora, também. Esse é o que eu chamo de trágico. Trágico, mas é... E aqui, não é o piquenique trágico, aqui é o esquecimento trágico, é um negócio mais sério. Tá ok, muito obrigada. Tá. Valdo, então... Eu acho que é você. Agora, não, primeiro as leis. O meu é no dicionário, no verbete do dicionário. Como é que é? Esse aqui? Sim. O senhor podia falar na traforotecologia, o número 5, auto-holocarmologia. A auto-holocarmologia, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: holokarma quer dizer é o ego-karma, o grupo-karma e o polikarma. Aqui, então, é a auto-holocarmologia, da pessoa inteira. Então, a primeira coisa, a pessoa entra nisso para depois ela saber e começar a viver e fazer, vamos dizer, o patrocínio total de tudo que ela faz dentro da policarmalidade. Isso, então, é a omni-interassistencialidade pessoal. Eu estou dando aqui um verdadeiro, vamos dizer assim, resumo, uma síntese do processo. Então, é você ver a interassistencialidade em tudo que você faz. Agora, tudo, esse tudo é terrível, é a tudologia. Agora, segundo a crise, ela estava achando que o que ela vai trabalhar é o 6, auto-inconflitologia, que é a ortopensenologia pessoal. A Cris é que estava falando na hora que ela leu, eu perguntei para ela. Ela falou, não, o meu é o 6, esse é que eu vou atacar em primeiro lugar. Quer dizer, cada um aí vocês têm que ver qual que é o... Tem uns aí que já sabem tudo, não precisa ser o primeiro, que já dominou vários, não é isso? Sei lá, né? Sei lá, entende? É preciso ver quem é que já está como evoluciólogo aí, se ele não, a gente não sabe bem. Agora, eu chamo atenção aqui para vocês, se eu puder ler, é o seguinte: legadologia. A propósito, se fosse dessomar agora, esse seria o legado melhor que dispõe para deixar aos colegas intermissivistas nessa dimensão. Todavia, não indica, tudo indica que não é a hora. Fica para outra ocasião. Agora, veja, de tudo que eu escrevi, eu acho que essas 2 páginas são as mais sérias que eu já escrevi. De tudo que eu escrevi. E olha que eu tenho mais de 50 livros já publicados. Fora a enciclopédia, junto com a turma aí, que são 109 junto comigo, que nós já temos 9 livrões.
que se você tirar, como aquele cara está querendo tirar, tira todos os espaços em branco, aquilo que está repetido, você ainda tem pelo menos uns 5 volumes, bem sério. De modo que, com tudo isso que eu escrevi, milhares e milhares de palavras, tudo isso, eu acho que esse ponto aqui é o mais sério. E isso é da minha maturidade. A hora que eu estou chegando aos 80 anos, eu estou escrevendo uma coisa de bisavô para os netos, bisnetos, ou tetravô para o tetraneto. Não é isso? É agora. Por quê? Esses 15 elementos aqui é aquilo que eu vivo falando para vocês. Só que tem que esse aqui, ele está recheado, está mais sério, mais bravo. De modo que vale a pena pensar. Val, professor, na questão da doença, aí se tem 3 coisas: genética, paragenética e os cuidados que se tem que ter nessa vida. Como é que funciona a coisa? Porque a doença é um problema de desequilíbrio energético. É uma coisa da pessoa fazer o tempo todo, né? Se ela puder. Eu praticamente vivo com EV o tempo todo. Entende? Agora, o ideal seria fazer EV com a respiração, sem parar. EV integral. Aí vai bater as suas 40 manobras lá. As prevenções também, os cuidados de preventivos você tem que ter junto. Tem que examinar tudo, né? Ver como é que faz. E tem muita coisa que chega lá no médico e fala, não, isso aí deve ser genético. Eles nem falam o que é, mas deve ser genético. E tem coisa que é da paragenética. Mas aí, você tomando cuidado nessa vida, você pode até superar problema paragenético, genético. Pode, sempre. Complementando, professor. Número 2 aí, anota para mim, por favor. Número 2 é nós sabemos que ele deve aparecer, esse autor deve aparecer aqui, que é uma pessoa que vai trazer. Então eu quero ver pelo menos um livro dele, que eu procurei na holoteca, não tem. Tem. Professor, só complementando essa questão do Arlindo, quando o desperto chega com o EV, com a sua segunda natureza, isso já não acontece mais para ele esse esquecimento trágico. O foco é interassistencial. É nesse sentido, ele está sempre pensando em interassistencialidade. Ele é uma máquina de assistência e acabou, fim de papo. Agora veja, fim de papo em termos, porque às vezes é necessário ir com calma, você tem que expor a situação, porque a TARES, ela é complexa. Entende? A TARES você não pode estar assistindo sem mais nem menos, você tem que explicitar o processo. Então isso às vezes fica complexo, exige mais, tem que olhar. Devido ao foco interassistencial, essa necessidade do preparo do domínio da energia. Então ele cria uma máquina para poder estar interassistindo 24 horas por dia. É mais ou menos isso, né? É isso aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte: examina bem esses dados dos 15 aí, da auto-mega traforologia, e as consequências disso na sua vida. Olha como é que você reage com isso. Aí é muito importante. Isso aqui supera os processos nossos, a pena de rever, tudo isso. Tem que examinar. Por isso que é que eu dei o processo aqui na base do ano, do século e do milênio. Agora, eles me perguntaram se isso aqui, eu acho que daqui a um milênio todo mundo já alcançou os 15. Eu acho difícil. Daqui a um milênio só, ainda eu acho difícil para isso aí. Porque 1 milênio para mim é pouco. Então, por exemplo, eu não acho que seja 51%, não. Professor, é menos. Agora, quem atingiria esses 15 é o serenão, né? Hein? Esses 15 aqui atingidos seria o serenão? O serenão já está bem por dentro disso aí, até mais, né? Dentro da situação, né? Até mais. Tem mais coisa que nós não entendemos em matéria de faculdades mentais. Então, já até ultrapassou isso. Não, para fazer esse cálculo do Agora, milênio. o evoluciólogo ele já está caminhando para isso tudo aqui. Mas também não quer dizer que ele domina tudo. É preciso ver aquele caso. O evoluciólogo já está... Tem que ver. Entendi. Mas o 15º não seria talvez o mais importante deles? Não, esse aí nem tanto, porque uma pessoa ela pode ter um ritmo acelerado naquilo que ela faz, mas a qualidade é ruim. Tem que ir com calma. Tem que ver a qualificação disso. Então a parageneticologia, querendo ou não, no fim, ela tem que melhorar tudo mesmo. Entende? Mas eu não acho. É difícil aqui. Agora aí, depende do temperamento da pessoa. É o perfil da pessoa.
a ficha evolutiva dela para ver o que a pessoa precisa mais aqui. Uma outra coisa, vocês não se enganem pensando que um seja igual ao outro, que não é. Há aproximações simples, mas há distinções evidentes. Se a pessoa pegar um e olhar com o outro e pensar que está igual, ela está errada em alguma coisa. Eu já coloquei tudo crítico para criar problema. Então tem muita coisa que parece, mas não é a mesma coisa. Então, por exemplo, autocosmoeticologia e autoincorrupciologia. Parece, mas não é. Tem que examinar isso aí com calma. A autocosmoeticologia é um negócio muito mais abrangente do que a autoincorrupciologia. Olha bem isso. Agora, por exemplo, a autoparadireitologia é muito superior à macrocensologia. Ou às vezes o contrário, mas quase sempre é o contrário. Então a gente tem que ver um por um, para ver como é que fica. Concordo com o que o senhor disse a respeito de filhos e pais. Como agir com um pai que pensa apenas no trabalho e no futuro, diz que faz pela família, vai trabalhar no Japão e fica acomodado, não ajudando a família e deixando para a mãe o papel de provedora, se tornando lacuna na vida dos filhos e esperando ser recebido com honras quando voltar daqui a 5 anos? Olha, aí tem que ir com calma, né? Tem que examinar, é processo de família, tem que ver os motivos disso, ver as razões de um e de outro, pensar de um lado, escutar um e escutar o outro. Tem que ver com calma isso aí. Eu não posso falar como é que é a situação. Enfim, a pessoa tem que seguir a consciência cosmoética que ela tem. Poderia explicitar a binomiologia, o binômio mnemotécnica-etologia. Mnemotécnica quer dizer, é a técnica de você conservar a memória lúcida e de elefante o tempo todo, se for possível. E a etologia é o comportamento. Então, veja, você tem uma memória boa em todas as suas manifestações, em toda a sua conduta, suas posturas, seu modo de ser. O quarto binômio, distorção mnemônica pessoal, distorção mnemônica grupal. Aí é quando há um distúrbio da memória só da pessoa. E às vezes pode ser um distúrbio mnemônico do grupo inteiro. Então isso tudo tem que ser também analisado para ver como é que faz a situação. Graças. O item do polinômio mnemônico, compreender, adquirir, conservar e lembrar. Compreender é a pessoa entender aquilo que está sendo focado. Adquirir é a hora que ela assume o processo. Ela assimilou, muito mais do que compreender, ela assimilou. Conservar é a hora que ela fixa, é a hora que ela reteve na memória. E lembrar é a hora que ela já tem aquilo guardado, que ela recorda, que ela se lembra. Da antagonismologia, página 33 e 34, o quinto item. O antagonismo, memória do melhor, desmemória do pior, embasando a higiene consciencial. O problema todo nosso é sempre a gente ter memória das coisas boas e esquecer aquilo que não presta. Por exemplo, é muita gente na Terra que pensa mais no onopensênio da baratosfera e esquece da Comunex avançada, evoluída, de onde elas veio. Isso aí é uma pena. Estudo de vida, os instintos que ela tem aqui, os embates da própria vida orgânica, fisiológica da pessoa. De modo que vão ter um antagonismo da memória do melhor contra a desmemória e procurar ter a desmemória do pior, se for possível, dentro da higiene consciencial. Então tenha memória do bom e esqueça aquilo que não presta. Agora, às vezes nós temos que lembrar daquilo que não presta para acabar com aquilo. Poderia comentar como o estudo da antropologia, especificamente do estruturalismo, ajudou o senhor nas suas pesquisas com a conscienciologia? Que semelhança o professor vê entre as duas? Não, isso ajuda, a antropologia ajuda bem. Agora, outra coisa muito séria no caso
é a holossomatologia nesse assunto, porque é mais amplo do que a antropologia. A somatologia, que é o estudo do corpo, que a antropologia, muita coisa baseada nisso, ela ainda é pequena perante a holossomatologia. Então pensa nisso, o negócio é mais amplo. De modo que tem que colocar aí a multidimensionologia para as coisas ficarem mais avançadas e adequadas. Professor, aqui. Pergunta de cunho pessoal. Ontem, a Nicole, ela mora em Porto Alegre, está com 21, está acompanhando, ajudando a mãe lá na escola, ajudando a mãe, agora vai lançar um livro, ela está ajudando lá na publicação, está tudo acertado, está fazendo federal, está no 2º ano. Normalmente ela não sai, tem lá o companheiro dela de uns 2 anos, e ontem ela foi no aniversário, numa discoteca, junto com uma amiga, e aquele globo que fica girando em cima, caiu em cima delas. Machucou as três foram para o pronto-socorro, fizeram uma série de radiografias, a gente acompanhou, ficou a noite inteira acompanhando. Machucou muito ela? Pegou as costas e aproximou um pouco a C4, né? Aproximou a C4 da C5, não sei se é isso, Pedro, está correto? Você precisa examinar com calma, então, né? Processo de coluna não se brinca. Pois é, ela fez... Quer dizer que então tinha um peso que bateu na cabeça dela. Foi o que aconteceu comigo com o acidente. Eu perdi 4 centímetros de estatura. Eu era mais alto. Pois é. Agora eu fico perguntando assim, a gente acompanhou, está todo mundo acompanhando, a minha família também está lá, tem médicos, a gente está cuidando, mas eu fico perguntando, aparentemente a vida dela estava assentada, não foi nada provocado, ela não tem assim esse dia a dia mais agitado, da gurizada. Isso aí é um acidente de percurso bravo, né? Pois é. Tem que examinar daqui para frente como é que ela está. Uma outra coisa, ela é sensível, ela é parapsíquica, você sabe disso, eu já falei isso há quantos anos? Desde pequenininha. Agora, esse ambiente, assim, o ambiente lá não devia estar bom. Não, ela já saiu. Fala com ela para evitar isso. É aquilo que o cara estava falando aqui. Sim. Vocês viram que aqui teve um aqui, ó. Gostaria de saber qual a melhor maneira de um jovem lidar com a programação do final da semana, quando a maioria dos jovens prefere optar pelas noitadas, álcool e promiscuidade. Ele não falou aqui de balada nem de rave. Isso não é pior ainda. Não. Tem que evitar essas coisas. Deve falar isso para ela, vamos ver. Isso agora, tudo é um alerta. O senhor acha que deve ter relação com o fato da mãe estar lançando um livro lá também, alguma coisa desse tipo? Isso é processo dela com a meninada. Isso é processo dela. Isso é problema dela com a meninada. Tá. É processo da adolescência. Foi um susto e tanto, a gente vai ficar de olho. Olha, é bom você dar um pulo lá. Vai lá e vê a menina, ela é fora de série. Examina isso, que esse negócio de coluna tem que tratar na hora, não pode deixar, porque senão isso aí vai piorando cada vez mais. Outra coisa, se tiver dúvida, escuta uma segunda opinião, vai lá, faz, põe nos aparelhos, examina tudo direitinho. Ainda mais na idade dela. Tá com tomou atitude. Tá certo? Já está ainda. Ela ainda não tem a biologia toda assentada. Sim. Entende? Cuida da minha menina, tá? Obrigado. Professor. Essa aí eu conheço desde pequenininho. Aqui, na sua frente. Sim. Fiquei com uma dúvida aqui, na página 34, na hominologia, na terceira linha, você coloca o Homo sapiens poliglota. Por que o Homo sapiens poliglota nesse contexto? Olha, você não acha que é importante o poliglota, não? O que é o poliglotismo? É saber várias línguas simultaneamente. Se uma pessoa não tem boa memória, você acha que ela pode ser poliglota? Never, nunca, jamais. Então pensa, é o poliglota. Isso aqui é para o poliglota, então é o poliglota. A pessoa poliglota tem que ter uma boa memória. Se ela falha nisso, ela tem que desistir. Se ela arranjar um idioma, já está ótimo. Outra dúvida aqui na página 33, na binomiologia, não sei se foi falado já, do binômio mãe-filho adulto e o outro binômio pai-filho adulto. Está repetido, né? Não está repetido, não. É a dúvida... Não, aqui, não, é para você ficou repetido, né? É isso que você está falando? Eu já falei.
Já falou sobre... tá. Eu cheguei tarde. Pois é, não. O que nós estamos dizendo aqui é a relação que tem o filho com o pai, a filha com a mãe, ambos, etc. Tal. Que o filho e a mãe não devem esquecer, o filho e a filha não devem esquecer nunca que quando ele nasce aqui, ele fica devendo sempre o corpo para a mãe e o pai. Que isso é muito importante, ele não pode ter esse esquecimento. Isso é um esquecimento trágico também. A pessoa esqueceu disso. Porque o esquecimento trágico não é só o problema da palavra, é da ideia. Entende? Olha só como é que eu falo. É a ocorrência protagonizada, ocorrência pela consciência, homem ou mulher, em momento crítico, no qual se esqueceu de instalar e aplicar o estado vibracional. Então, é o problema maior que pode ter. Então, perante o pai e a mãe, como é que a pessoa age? Ela esquece disso? Ela tem que fazer. Qual a assistência que um filho tem que fazer em primeiro lugar na vida dele? Para a mãe, em segundo lugar para o pai. Que ele deve. Ele tem que ser grato para esse povo. Como é que faz? Professor. É duro, mas é o jeito. É duro em certos casos, eu sei, não é fácil. Professor, na pensinologia, na penúltima e na última linha, a distração contra a higienização holopensênica favorecendo os erros na consultoria técnica recebida. Essa consultoria que o senhor comenta aqui é dos amparadores no momento da interassistência? Pode ser. Mas tem outra. Mas pode ser, a gente faz essa, concessão para você. Aqui poderia ser uma consultoria imediata, intrafísica também? Pois tem de tudo, né? Olha só, a distração quanto à higienização holopensênica, favorecendo os erros na consultoria técnica recebida. Quer dizer, a pessoa não se preparou para receber uma consultoria. É isso que nós queremos dizer. Tá? Pois vai entender errado, vai desviar o processo, entra na desviologia com toda a força. Poderia ser uma Atares muitas vezes aqui. Precisa da gente estar preparado, né, para as coisas de renovação. Não é fácil. Temos que ter. O que mais, minha gente? Professor Valdo. Sim. Aqui, nessa correlação entre filhos e pais, eu vejo uma questão interessante em termos de assistência e gostaria de ouvir o que o senhor tem para dizer na troca, entre aspas, de papéis entre os filhos no final da vida, ou do pai ou da mãe. Entendeu? Final da vida e início da vida para o filho. Nesta filha vida não deve mudar nada. É a mesma coisa. O filho e a filha têm que respeitar e ajudar o pai e fazer assistência em primeiro lugar para eles. Sim. Não é para ninguém mais. Por exemplo, você vai falar assim, não, mas vai ter, se ele amanhã tem um filho, vai ser para o filho. Não. Primeiro para o pai, porque esse filho que ele arranjou não teria se o pai e a mãe não tivessem dado um corpo para ele. Então, o que vem primeiro é ele ser filho, para depois ele ser pai. Ou ela ser filha, para depois ser mãe. Isso aí é seríssimo. Em matéria da gente pensar com lógica, né? Com racionalidade, de uma maneira cosmoética, dentro da tudologia, da vida da evolução. Obrigada. Quem é que está com o microfone? Tem mais gente aí? Ou todo mundo já, ninguém esqueceu mais nada, todo mundo está lembrando. Alto nível. O que foi, Maria? O senhor pode falar sobre o segundo paradoxo, por favor? Paradoxologia. Paradoxo. O segundo, por favor. O paradoxo, dias de erros, anos de retratação, séculos de recomposição. Você já pensou, pensa só isso, em matéria daquela pessoa que é um genocida na guerra. Chegou lá e ele patrocinou a morte de um monte de gente. Ele vai tentar anos para se retratar nas próximas vidas daquele modo. Agora vai ter séculos de recomposição dentro da interpretação grupo kármico. Quanto mais gente, pior a situação.
que ele criou problema para todo mundo. Deu um péssimo exemplo. Como é que ele vai limpar esse péssimo exemplo? Isso tudo é o esquecimento da pessoa. Um momento cria um problema. Tem uma outra coisa que de vez em quando eu falo, que é o seguinte: 1 minuto, às vezes, no escurinho do cinema, uma pessoa, às vezes, joga o casamento dela com os filhos pequenos, tudo no buraco. Por quê? A dona estava lá se abraçando toda com outro cara. O cara entrou no cinema porque deu tempo dele chegar. Quando ele entra, encontra a mulher nos braços do outro dentro do cinema. Eu já encontrei com isso, com as pessoas, as 3 pessoas, e foi um problema. Criou um problema. O negócio tinha até revólver no meio, foi preciso de tirar o negócio todo. Tudo no escurinho do cinema. Então, veja, minutos, alguma coisa, o negócio está tudo para trás. Agora, o que é duro a gente pensar é o seguinte, que aquele casal não tinha tratado para ir ao cinema junto. Chegou lá que eles viram lá dentro do cinema. A luz ainda estava clara. Se juntaram. Você está entendendo? Como é que o negócio é sério? Como o filme era romântico, incentivou. Fez aquilo que o povo gosta de chamar clima. É o clima. Esse clima, às vezes, é totalmente baratosférico. Então, as moças falam assim, não, criou um clima, apareceu, não é isso? Pintou um clima, e a baratosfera, então, estourou tudo. De modo que isso tudo a gente tem que pensar, né? É por aí. O que você acha? Tá certo, professor, obrigada. Professor Valdo, na página 33, Crescendologia, eu gostaria que o senhor falasse desse crescendo evolutivo assistencial TACOM-TARES, nesse refinamento interassistencial, nessa evolução da TACOM para a TARES, principalmente nesse refinamento. Terceiro, crescendo... O crescendo evolutivo interassistencial TACOM-TARES, é esse refinamento interligando os dois. Pois é, mas o caso todo é o seguinte, a TACOM, ela é um processo de santificação, de criar um nicho para a pessoa. Então a pessoa vira santa e começa a querer só consolar os outros. Então é um processo de uma maternagem o tempo todo. Mas ali não tem lógica, não há racionalidade, não vê a prioridade evolutiva das pessoas, só está vendo o ego da pessoa que está assistindo para exaltar esse ego dela. Então isso é a TACOM. Agora a TARES, ela já é mais difícil, é mais complicada, é mais antipática, porque a pessoa vai ter que falar a realidade, a verdade, para esclarecer. Então é a tarefa do esclarecimento, já não é apenas consolação. Agora, veja bem, o esclarecimento, ele precisa de ser assentado dentro de uma consolação também, porque a pessoa, você não pode ir com um tacape na mão para esclarecer os outros, vai rachar a cabeça dela, não é por aí, e colocar a ideia lá dentro com a cabeça rachada, isso não resolve. Então o problema todo tem que ter muito mais educação, muito mais paciência, muito mais, no caso, traquejo, experiência, para a pessoa fazer a TARES. A tarefa de esclarecimento exige muito mais. E com isso, nós temos que ter também maior memória. A pessoa não pode esquecer dessas coisas. Como é que fica? Sim, mas isso é o óbvio, né? Mas não vale nada isso aí. É igualzinho você perguntar, para uma pessoa chegar no curso superior, ela tem que ter passado pelo primário. Sim, mas isso é o óbvio. Isso não enche buraco de dente. Isso não ajuda em nada. O processo tem que superar essa situação. E outra coisa, a gente nunca vai deixar, dentro desse processo, de praticar a TACOM. Porque tem pessoa que ela chega para você, ela não está preparada para a TARES. Você não pode extrapolar. Isso seria um estupro evolutivo. Você está passando o carro diante dos bois. Você está passando a coisa com antecipação errada. Então é preciso fazer a omissão superavitária, super. Evitar, não, por agora ainda não está na ponta, vou esperar outra oportunidade para falar isso aí. Então a TACOM sempre está na vida da pessoa, não tem jeito. Entende? Mas o que interessa, que predomina, que sobrepaira, que é a cereja do bolo,
é a tarefa do esclarecimento, sob a consolação. Então, a dosificação da TARES é uma evolução do aprendizado anterior. Total, mas é lógico. É uma evolução, é um progresso, é um desenvolvimento. É um ponto a mais. Tá certo? TACOM é curso pré-maternal. A TARES é curso de doutorado. Você tem uma ideia disso? Aí a pessoa vai entender. Sim, professor, mas o pré-maternal por causa da consolação. Tudo que é. Que muitas pessoas pulam já para TARES, aí ao invés de fazer TARES, fazem TACAP. Então, a necessidade... mas aí a pessoa que está precisando de assistência. Muita gente quer fazer assistência, mas que precisa receber mais antes. E nem sempre a pessoa tem chance para isso. Então, a necessidade desse precisa crescendo paulatino, né? Obrigada, professor. Professor Val, aqui na tecnologia, página 33 ainda, o primeiro tópico aqui da tecnologia, técnica dos procedimentos conscienciológicos evolutivos, eu queria saber o conjunto de procedimentos. Toda técnica tem um conjunto de procedimentos. Qual que seria essa técnica? Podia aprofundar mais? É a técnica que você está falando? De prioridades conscienciológicas evolutivas. A primeira. O primeiro. A técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas. Não, isso é fácil. Pega a enciclopédia e vê tudo que quer que tem em matéria de tecnologia e paratecnologia e problemas de testes e exames, que você vai ver tudo que nós temos de prioritário. Agora, outra coisa é pegar os verbetes que estão falando sobre priorologia na especialidade. Esse também vai clarear tudo. A priorização. Qual que é a prioridade que a pessoa precisa? Com isso, está tudo ali. Agora tem que ver, porque é muita coisa que nós já falamos. São dezenas de macetes, técnicas, métodos, testes, muito sérios. O problema todo é ele. Você veja, a maioria dos verbetes são testes. Na hora que eu faço o questionamento no fim, é um verdadeiro teste, que a gente está perguntando para a pessoa. O senhor leu aí hoje, antes de ler esse verbete aqui, o auto-mega traforologia, o senhor leu 15 itens escritos à mão. O senhor poderia repetir aqueles itens, por favor? 15, vamos em frente. Olha, são 15, da mega análise que eu fiz desse verbete da enciclopédia, o esquecimento trágico, tá certo? Agora, são 15 itens com mais 15 para clarear um pouco, tá certo? Então eu vou ler os dois juntos, pra você ter uma ideia. Ocorrência, acidente. Hipomnésia, antipriorologia. Desmemória, deslembrança. Maxi esquecimento, mega esquecimento. Eu estou falando isso porque isso tudo está no verbete, são sinônimos. Rememoração, holomemória. Retropensenidade, autorretrocognição. Lapsopensenidade e inconsciência. Desatenção e alheiação. Descuido e descaso. Omissão e negligência. Conturbação e perturbação. Autodesorganização e vacilação. EV e arco voltaico. Autovigilância e autoconcentração. Mnemosomatologia e holomnemônica. Aqui, por exemplo, se você quiser, você pode inverter. Tem uns que, em vez de colocar no segundo tempo, você põe no primeiro tempo. Que vai clarear, às vezes, depende da pessoa, o modo dela fazer a abordagem, sabe? Dentro daquilo. Agora, isso aqui é aquela mega análise que eu peguei 15 itens só básicos. Todas essas palavras estão no texto. Certo? O que é? Professor, na página... Qual que é a sua revisão das duas páginas? Eu estou esperando, tá certo?
Eu te dei antecipadamente, ele não pode reclamar, eu dei na frente de todo mundo para ele. Você sabe, né? Tem que falar primeiro com o chefão, né? É o czar, senão nós estamos perdidos. Na página 32, na fatologia, na quarta linha, sim, a dificuldade pessoal para a criação de novos hábitos sadios. Nesse caso, tem o hábito de trabalhar com energia e o hábito também de lembrar de trabalhar com energia no momento crítico. O que adianta você saber o EV se você nunca lembra de fazer? Não adianta nada. É isso que ele está chamando a atenção aqui com esse verbete. Outra coisa, é muita gente assim. Por quê? Afobação, dispersão, ansiosismo, precipitação, impulsividade. Aquelas palavras que eu vi falando aqui. Eu acho que eu podia fazer uma série desses, né, banners com essa relação de palavras, de vez em quando. Em outro lado, a pessoa... Então eu falo assim, ó, o banner 42, da receita, para responder aqui. Agora, tem aquela pessoa que recém começou a trabalhar com EV, mas que usa a todo momento. Esse está tirando o máximo de proveito daquilo que já aprendeu também, né? Agora, a coisa mais séria, na verdade, a gente não podemos esquecer disso, é a adrenalina. Se a pessoa ficar excitada, ou ficar com algum nervosismo, o coração disparar, ela começar a tremer, alguma coisa, isso aí tudo dá para trás. Então o negócio é placidez, equilíbrio, imperturbabilidade. Ó, as palavras de novo aí. Sabe como é que é? É o jeito. Eu acho que nesse próximo milênio eu vou ter que falar isso sem parar. Primeiro para mim, depois para os meus amigos. Né? É o meu próximo milênio inteiro. Sr. Valdo. Sim. Aqui, ó. Página 33, se puder elucidar um pouquinho as três primeiras linhas. As três primeiras linhas? Positivo. A hipomnésia é aqui. A hipomnésia é quanto às ações profiláticas multidimensionais. A hipomnésia mostra que a pessoa tem brancos mentais, ela esquece, ela tem esquecimento. Então, quanto às ações profiláticas, a profilaxia e a prevenção, a higiene que ela tem que ter do ponto de vista multidimensional. Então, por exemplo, ela entra no lugar sem ter feito o estado vibracional, sem ver como é que estava o óleo pensando no ambiente. E às vezes ela chegou atrasada. O ideal era ir antes, ver o ambiente, antes que o povo chegue todo mundo. Isso é que é o ideal. Seria então uma ação profilática, preventiva, uma vacina contra as energias do ambiente. Agora, o lapso fatídico de não cortar a cadeia de acidente de percurso. Por exemplo, é o caso que ela está falando da minha menina linda lá, que é a filha dela, que ela teve um acidente. Aquilo ali é acidente de percurso. Então, estou falando com ela. Ela, na condição de mãe, seria bom ir lá, porque isso afetou uma menina que ainda está na fase praticamente da adolescência e afetou a coluna dela. É bom que lá vai ver, porque se afetou a coluna, é um negócio muito sério esse acidente de percurso. Não interessa, é muito sério. Então, sabe lá se amanhã não vai ter outro? É preciso ir lá e ver o ambiente, melhorar. Como você sabe mexer com energia igual a ela, você pode ajudá-la. E ela vai se sentir bem com a sua presença. Isso eu garanto. Agora, outro. A aleação quanto o EV preparador do holossoma para conexão com os amparadores de função. Quer dizer, a pessoa que esqueceu totalmente que ela tem um EV, que ela pode usar. E agora ela tem que melhorar o holossoma, todos os veículos de manifestação dela, que ela tem, para conectar, para ter contato melhor com os amparadores de função. Então ela quer ser ajudada, mas ela não se predispõe, ela não faz o local do receptáculo, a recepção, o acolhimento. Nós chamamos isso de conceptáculo, que é a hora que ela vai receber para conceber alguma coisa boa, para criar alguma obra boa. Entende? Então, esse é que é o caminho. Eu acho que é isso que você queria, ainda tem mais um. A desvalorização da demanda assistencial multidimensional. A demanda assistencial é a hora que tem muita gente que está procurando você para você assistir. E você não dá valor para isso. Você está desatento.
Você não acordou. Tem que pensar que aquilo é importantíssimo. Como é que faz? Se está acontecendo isso, porque tem amparador no meio, eles estão atrás, você tem algum valor. Você tem que doar aquilo que você tem. Então, é uma demanda que está chamando a atenção sua para uma assistência maior. Ampliar a sua freguesia, a sua clientela. Você está entendendo? Os amigos que você assiste. Esse é o caminho. Valdo, aqui na Crescendologia, esse último, aqui na página 33, esse último, né? O crescendo de alertas para psíquicos desconsiderados até a macro pecado destrutivo. Parece o problema simples, é o seguinte, mas... a hora que a pessoa começa a ter uma série de acidentes de percurso, igual certos casos que às vezes a pessoa vem me falar, numa semana só, teve 3 acidentes com a pessoa, a partir do processo dela. E ela não levou aquilo em consideração. Isso é um perigo. Mas é quando acontece... Agora, quando aquilo acontece há alguns meses, a macro pecar é a hora que mata a pessoa. Eu sei, tem um mas acidente que é fatal, letal. O que identifica essa quantidade acontecerem muitos. É isso. Agora, às vezes, os acidentes de percurso são apenas por falta de concentração mental e atenção dividida. Então, por exemplo, quantos casos que nós não temos de pessoa que morreu um acidente automobilístico que às vezes até bateu de frente num caminhão que vinha. O que é que se passa? Aquela pessoa às vezes teve antes daquele acidente, que os amigos falam, 3, 4 acidentes por desatenção. Um dia ela teve que sair da estrada, o outro dia ela deu um problema, teve que parar de uma hora para outra, até machucou a pessoa que estava atrás no carro. No outro dia teve um problema, que ela estava lá, quando viu, ela bateu no carro da frente, entende? Ela não prestou atenção que ali estava faltando o quê? A autoconsciência, atenção, concentração mental, divisão da atenção, enfim, ela estava dirigindo desatenta. Agora, o pior da história, quando um caso desse acontece, que a pessoa bebeu algumas cervejinhas, alguma birita, o troço piora mais ainda. Agora, depois, a pessoa morre, não pode reclamar, porque tudo teve uma porção de situações antes. Às vezes os amparadores é que seguraram, porque naquele primeiro acidente de percurso já era para a pessoa, eles estavam querendo acabar com ela. Eles deram um jeito de segurarem, mas às vezes não dá para segurar tudo. Como é que faz? Mas a macro PK sempre tem assédio, heteroassédio. Sempre tem a macro PK, sempre tem heteroassédio e é sempre letal, ela mata. Por isso que é a macro PK, que é a psicocinesia, que é a manifestação do efeito físico mortal. Mas ela pode acontecer sem esses incidentes antes, acontecer direto, assim? Poder pode, porque às vezes a pessoa já é um acidente. Ela não comete, ela já chegou, pronto, já criou um acidente no olho pensando, já desequilibrou alguma coisa. Então essa aí não precisa de falar muito. O negócio é muito mais sério. Agora, quando acontece acidentes assim coletivos, quero falar com você, coisa de avião, um avião que cai, geralmente é alguma coisa do pessoal lá dentro está envolvido com aquilo, sei lá. Avião, a maior parte absoluta é por erro humano. Você vai falar assim, mas Valdo, tem uma série de estudos que eles fazem que foi erro devido à máquina, foi o processo mecânico, foi isso sim. Mas por que o cara não olhou a mecânica do avião antes de voar? Erro humano. Quem é que fez a máquina? Por incrível que pareça, não foi gente? Não pode reclamar da máquina, gente. O negócio sempre é erro humano. Agora, em avião, isso é terrível. A gente tem que pensar demais. Avião é a coisa de lica de linha, como diz lá em Minas Gerais. De lica de linha, quando delicado, ficou delicadíssimo. Então, é delica de linha. O negócio tem que ver os detalhes da delicadeza de entrar. Você já pensou você ficar alto igual um passarinho? O avião é isso. E outra coisa, às vezes você está a 1 quilômetro de altura. Outra coisa, numa máquina pesada, aquilo cai à toa. Se tiver um fio um pouco atrapalhado ali, ou uma coisa que desgarrou... Até a ave. Um pássaro que bate numa turbina de um aviãozão grande, cria um problemão danado para aquele avião. Agora um passarinho desse tamanho. Urubu.
Urubuca. Mas está cheio de urubu. Como é que fica isso? Então nós temos que pensar muito. Aquele voo lá dentro. Toda vez que vocês entrarem, vão viajar de avião, urubu observa bem. Não se brinca com isso. E outra coisa, eu agora não estou viajando tanto do jeito que eu viajava. Mas urubu observando a situação geral da aviação que está aí, ela piorou demais. Por quê? Porque as companhias, as pessoas, os técnicos, os pilotos, as crews, quer dizer, a tripulação dos aviões, não estão preparadas para esse monte de passageiro que aumentou de uma hora para outra. Não houve preparação para isso. Os aeroportos não estão preparados, os aviões não estão preparados, as empresas não estão preparadas, as tripulações não estão preparadas. Então, o que a gente nota é um perigo isso aí. Uma outra coisa que eu percebi, eu fiz umas viagens agora, depois que eu vim para cá, eu fiz umas 2 viagens. Os aeroportos, os óleo pensando não estão bons do jeito que era. Tem muito óleo pensando, tudo está parado, está pesado. Observa quando você chegar no aeroporto. Por quê? É muita gente que passa ali com problema, aquilo está piorando cada vez mais. Lembra aquele caso que eu falo do casal que brigou no restaurante do aeroporto, que devia de ir lá para limpar? Agora, como é que vai limpar esses aeroportos? Aí já não é briga mais. Está havendo uma guerra lá dentro. O povo reclamando, aquelas filas em cima de fila, os caras carregando mala. Não é fácil. Então, eu quero só chamar a atenção para vocês. Tudo indica pelas coisas que estão aí. Eu não quero ser boca de sapo, nem Pandora, ou a caixa de Pandora, ou a pessoa do terror. Mas vão haver muitos acidentes de avião, do jeito que a situação está aí. Por quê? O ambiente não está preparado para voar, não. Não é do jeito que era antigamente. Professor. Sim. Aqui no B. Professor, mesmo assim, viajar se for daqui para São Paulo, é muito mais seguro viajar de avião, além de mais rápido, do que de carro. Você concorda? Aí é um problema de ver, né? Que existem determinadas estradas que estão boas. E depende também do piloto, né? O piloto do carro que eu estou falando. Porque tudo é processo, é a pilotagem. Quem é que é o piloto do carro? Esse é o mais sério, porque esse é o que está junto de você ou é você. Mas e o piloto dos outros carros que podem colidir comigo também? Sim, o problema todo é a pessoa ter aquilo que eu falei, concentração, divisão de atenção, estar atenta, alerta, desperta. Ela não pode estar adormecida. Outra coisa, não pode ter desvio de atenção, porque a pessoa às vezes não tem. Então ela coloca música, coloca alguma coisa. Tem gente que atende até telefone e celular, né, dirigindo, isso é um perigo. Vamos, Urubu, observar toda a viagem que vocês vão fazer, tá certo? A Terra, você sabe, amanhã inteira 7 milhões de pessoas. Já não vai ser só falta de comida, não. Vai ter problema de avião, de carro, de carroça, até carroça vai faltar. Como é que fica? Nós temos que preparar para isso. Professor, eu tinha falado da revisão do verbete do dicionário, eu acho que eu achei uma aqui. Na página 2. Sim. Mega desafiologia, segunda linha, tem explicitado... sim, a partir... tem um espaço em branco, nós já falamos. Desse tem mais aí. Nós não fizemos revisão, isso tudo aqui eu fiz lá, ele tirou a cópia e trouxe. Pode ser que tenha mais, eu ainda não examinei, ainda não fiz revisão final, não. Eu fiz de propósito para trazer do jeito que está. Agora, esse espaço já teve 3 pessoas que já viram, junto comigo. Professor, eu fiquei uma semana mais ou menos sem vir na tertúlia aqui, e hoje o senhor está mostrando o verbete, já vi outra vez também, do dicionário. A tendência é vir mais verbetes do dicionário juntos também? Não, é um povo aí que pediu para eu apresentar. Então, no domingo, como vem mais gente, a gente pode trazer um desses igual esse aqui de vez em quando. O que vocês acham? Vale a pena? Acho que sim. Que eu perguntei aqui, a maioria achou que valia a pena. Então, agora, se vocês querem chumbo, vocês levam chumbo. Vamos levar. Porque até pode seguir um ritmo no futuro de ter um verbete do dicionário e um da enciclopédia também todos os dias, talvez, no futuro. Como é que é? Eu não entendi. No futuro, pode... O que é que ele falou? No futuro pode ser que a gente tenha, durante a mesma tertúlia, um verbete da enciclopédia e um verbete do dicionário também, se for o caso.
Eu já podia fazer isso, mas não vou fazer, não. Sabe por quê? Nós estamos cuidando de determinados processos aí que é da turma. Nós temos que ficar bem concentrado nos verbetes da turma. E outra coisa, depois de amanhã já tem mais 20 de vocês. Então não é bom eu estar invadindo a área do agrião dos meus coautores junto comigo. Eu sou apenas organizador da enciclopédia. Tá certo? Então, isso aí já é um problema. Agora, eu quero pensar nisso. Vamos trazer, talvez, nos domingos, eu escolho um e trago. Okay. Agora, vou trazer tudo desse tipo assim, ó. Arrasa quarteirão e, vamos dizer, racha a cabeça e outras coisas mais. Que esse aqui, vocês devem pensar que não é fácil. Sim. O que leva o senhor a escolher um verbete assim, para a enciclopédia ou para o dicionário? Como é que o senhor... Não, porque eu, depois de vários meses, estabeleci agora o template, como é que eu vou fazer. Todos eles vão ficar mais ou menos desse tipo aqui. Isso aqui é um tipo padrão dele. No máximo 2 páginas, no mínimo 4 tópicos, e às vezes vão ter também as listagens aí, a numeração. Agora, cheio de problema. Você tem uma ideia, eu fiz aqui a mega análise disso aqui, ele tem 2,3 ideias por linha. Entende? É muita coisa. Com 69 linhas, ele tem mais de 130 processos de ideias aí diferentes. Devido ao problema das enumerações, né? Essa concentração de ideias pode ser uma característica do dicionário mais do que do verbete ou não? Isso aí é que eu pretendo fazer, sim, porque ele é sintético. Toda síntese é uma concentração, então há uma compactação da ideia mais avançadinha. Entende? Agora, eu estou usando alguma das técnicas da enciclopédia, mas ele tem técnicas especiais, bem características dele. Na introdução lá que eu tenho do dicionário, eu estou explicando isso tudo. Uma outra coisa, o dicionário tem muito processo holobiográfico, que o autor está falando, que esse aqui é só meu, eu não sou organizador dele, eu sou o autor. Entende? Já na enciclopédia já não tem, há uma diluição do processo da autoria, porque eu sou apenas organizador. Então isso tudo a gente tem que pensar. Dá para colocar isso no online, para quem é de fora, para também aceder? Pode. Se quiserem, pode colocar. Eu gostaria, quando eu for embora, de acessar. Pode falar com a turma para colocar, desde que acerte o espaço, porque senão o povo vai reclamar. Tem aquele espacinho ali que é bom juntar, senão eles reclamam. Porque comigo olham até o psicossoma do pingo do i, né? Então é preciso de olhar, né? Senão, não vai. Mas pode colocar, fala com a turma, se quiser, pode pôr. Tudo meu, hein? Já vai? Então tá. Então ele acerta lá, entendeu, Roberto? Seria bom acertar o espaço a partir. Professor, aqui é a Rosa. O senhor fala na entrevista com a Apex que o processo do dicionário, que o senhor recebeu até uma comunicação da sua filha, né, a monja, e para fazer o dicionário de uma linguagem mais coloquial, que fosse coloquial. Mas com isso a gente pode aprofundar mais o assunto. Mas é esquisito e paradoxal, mas é uma verdade. Então o senhor vai intensificar, mas falando de uma forma mais coloquial. Mais coloquial. Aqui sempre tem alguma coisa. Esse aqui eu não sei como é que tem. Isso depende, né, do que é. Mas outra coisa, tem muita coisinha de técnica que a gente está usando. Aqui tem muita coisa para a pessoa ver. Você tem uma ideia, se você quiser, pega aí o verbete que eu vou te falar, que eu tenho aqui alguns locais que estão anotados, só para a pessoa ver. Olha só. Eu tenho uma técnica que é a mega análise do verbete do dicionário. Isso é um item da ideia linha. Agora, eu fiz aqui o total, deu 163 itens. Dividido por 69 linhas, nós temos 2,3. Agora, então, tem 8 algarismos, tem 2 enumerações, tem 2 estrangeirismos, tem uma interação,
tem 10 italizações, tem um latinismo, tem 37 logias, tem 27 negritos, tem 10 neologismos, tem 19 palavras sesquipedais nessas 2 páginas, tem 2 parafatos ou parafenômenos, tem 27 parágrafos no total, que aqui nós estamos falando naquilo que interessa, estou falando de parágrafo colocando tudo quanto é linha, etc. Agora, parênteses tem 5, prefixos tem 5 básicos repetidos, tem 2 siglas e tem 5 superlativos também, alguns repetidos. Por aí você vê tudo em 2 páginas. Então o negócio é a pessoa pensar como é que fica isso. Entende? Agora, se a pessoa leu e entendeu, está tudo bem. Agora, tem trecho aqui que a pessoa tem que ler com calma, para não criar problema, porque senão não vai entender. Como seria o nome dessa técnica onde há uma coloquiação, digamos assim, com intensificação? Pois é, não, é uma mega análise. Nós fizemos usando aquele meu processo da técnica do diagnóstico informativo. O diagnóstico informativo, aí no caso, é usar justamente a ideia-linha. Entende? Cada linha tem que ter uma ideia. Isso é compactação. Isso é técnica que eu uso há dezenas de anos. Só que tem que agora estar mais aperfeiçoado. Agora, ó, veja bem, a hora que eu faço o verbete, eu não olho essa mega análise, não. A hora que eu termino é que eu vou olhar o que tem. Entende? Não há nenhuma influência do processo da mega análise na feitura ou elaboração da redação do verbete. Ele vem depois. Entendeu? Gente, eu quero agradecer muito a vocês, a paciência que vocês tiveram pelos 2 verbetes de hoje, não é isso? E hasta amanhã, né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. Hoje tivemos 127 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas, 19 perguntas online, 29 votos presenciais e 5 votos online. Hoje temos os recados da Anália sobre o curso Heterocrítica, o Arlindo sobre o Conselho dos Clientes, o Mário sobre o curso Tenepsograma, a Fátima sobre imersão progessioterápica e o Amin e a Lilian sobre a Escola do Parapsiquismo. Antes com vocês, a Eliana com o programa Amigos. Boa tarde. Tertuliano e teletertuliano. Olha, não renovar a sua assinatura do programa Amigos da Enciclopédia é um esquecimento trágico. Desculpem o trocadilho, a brincadeira, mas é que a sua sustentabilidade é fundamental para que a gente prossiga produzindo a enciclopédia e mantendo essas estruturas produtoras, o tertuliário, o holociclo e a holoteca. Contamos com vocês, então, é fácil. Liguem aqui para o CAEC, quem é de fora, no 45 35 25 26 52, e você que é de Foz, passe na recepção do CAEC e renove a sua assinatura. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de enfatizar o convite aos tertulianos e teletertulianos para o curso Heterocrítica de Obra Útil, que vai estar ocorrendo agora no próximo sábado e domingo, 5 e 6 de novembro, no Discernimento. E vamos estar analisando o livro Quinto Poder, Consciência Social de uma Nação. Então, como o professor Valdo já enfatizou, a professora Anália e o professor Losch também comentaram rapidamente, é uma oportunidade muito boa da gente poder qualificar, né, o conhecimento e a prática que a gente tem sobre o processo do voluntariado. Vocês sabem, na nossa tradição, o trabalho é muito relacionado ao processo do castigo, né? Na perspectiva chinesa, já o trabalho está relacionado com o fluxo da natureza, quando o homem interage com a natureza. Então, a melhor forma da gente poder qualificar o voluntariado é a gente ter essa consciência, né, da retribuição e a consciência não da remuneração, mas a consciência da gratificação e da contribuição que a gente está fazendo. Então, fica aí esse convite para essa oportunidade
E, parafraseando aqui a Eliana, será um esquecimento trágico aqueles que não vierem ao curso. Aproveitando só rapidamente até o gancho do verbete, o curso está na fatologia, se eu não me engano, né? Acabei deixando lá, mas está lá, né? Participação no curso de heterocrítica de obra útil, né? Então é uma oportunidade para quem não conhece o curso, para estar conhecendo o curso, analisar um livro, tanto o conteúdo quanto a forma, né? O que é consensual, o que é heterocriticado. Então você trabalha bastante os atributos mentais somáticos nesse curso e a oportunidade de trabalhar uma temática tão importante para a gente e tá aprendendo aí uma leitura mais crítica. Tá? Então fica o convite, só lembrando, né, a Patrícia e o Márcio estavam lembrando a importância, hoje a gente está com um mutirão de inscrição no curso e hoje está no preço promocional de R$ 130 o curso. Tá? Então quem fizer inscrição hoje vai pagar esse valor aí. Tá bom? Então, espero vocês, quem quiser mais informação, aqui na recepção do CEEC. Tá? Obrigado. Olá a todos, convido a todos a participarem do curso Tenepsograma, que será realizado no próximo sábado e domingo em Curitiba. E para quem quiser fazer o Tenepsograma aqui em Foz do Iguaçu, será em dezembro, nos dias 23 e 24 de dezembro, aqui no Discernimento. Para maiores informações, quem quiser fazer o curso Tenepsograma em Curitiba, o telefone é 41 DDD 3233 5736. Telefone 41 3233 5736. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é em especial aos teletertulianos do Nordeste. Nós informamos que no dia 18, 19 e 20 de novembro, a OIC, em conjunto com a Intercamp, estará realizando o 20º Imersão Progestioterápica. É um curso de campo que visa trabalhar com o processo da saúde consciencial, que visa trabalhar com o nível de lucidez e de autoconhecimento das pessoas interessadas. Esse curso não tem pré-requisitos, será realizado em Natal. As inscrições estão sendo feitas em Natal, Recife e Fortaleza. Quem tiver interesse, por favor, entrar em contato com o telefone 84 32 11 31 26. 84 32 11 31 26, diretamente na Intercamp. Muito obrigada. O Conselho dos 500, houve uma mudança de... Ele era para ser dia 20 de novembro e passou a ser 4 de dezembro. E vai ser um domingo das 15 às 17 horas no Discernimento. E os conselheiros poderão enviar sugestões para os documentos de diretrizes de saúde ortossomática até o dia 7 de novembro. E para contatos, através do e-mail contato@c500.org. Obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a segunda turma da Escola de Parapsiquismo, que vai ter início em janeiro de 2012. A escola tem vários objetivos, um deles é o desenvolvimento organizado, sistematizado e científico do parapsiquismo. Ela é estruturada em 3 módulos que ocorrem em janeiro, julho e dezembro, e uma série de atividades entre os módulos. Nesses 3 módulos acontecem 3 campos, orientados por EPICONs, entrevistas individuais, cada aluno passa por entrevistas individuais com alguns EPICONs, com vários EPICONs, e também nesses módulos tem uma série de atividades energéticas. Aí ao longo da semana nós vamos dando mais detalhes sobre a escola. Então quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Tá, obrigado a todos. Para amanhã teremos o verbete Drama, a especialidade Dramatologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.